Salve Maria, caríssimos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma indicação de uma obra assim, estupenda, uma obra importantíssima para nossos dias. Estou falando do livro Santo Tomás de Aquino, escrito por Chesterton. Essa biografia é de um gigante escrita por outro grande homem, outro grande católico. De fato, esse livro foi escrito quando Chesterton já era católico, em 1933. E na época em que Chesterton estava escrevendo esta obra, gerou-se nos seus amigos uma grande apreensão. Por quê? Porque, poxa, Chesterton já tinha escrito várias outras obras, outras biografias, como por exemplo a biografia de Charles Dickens, Tolstói, São Francisco de Assis, mas será que ele seria capaz de escrever um livro, uma biografia sobre o grande Santo Tomás de Aquino? Afinal, todos sabiam que Santo Tomás de Aquino era de uma profundidade que talvez Chesterton não seria capaz de abarcar nesta obra. Mas eles não poderiam estar mais errados. De fato, esse livro foi tão importante e é tão importante que foi utilizado por grandes mestres como livros introdutórios ao pensamento, ao tomismo em universidades. Na escola dominicana, um dos superiores utilizava o livro do Chesterton para dar as suas aulas introdutórias ao pensamento de São Tomás de Aquino. Para vocês terem uma noção de quão importante, de quão profundo foi esta obra escrita por Chesterton. Uma coisa que vale a pena ser dita é que, por mais que essa obra seja profunda, por mais que essa obra tente e consiga, de fato, dar os primeiros princípios da filosofia de São Tomás de Aquino, Chesterton conseguiu escrevê-la de uma forma muito simples, em uma linguagem que todos podem compreender facilmente. Então, ao contrário de livros como Ortodoxia, de O Homem Eterno, que eles possuem sim uma característica de densidade muito grande, possuem sim uma filosofia ali incrustada, muito forte, muito pesada, e alguns podem não compreender e desanimam de ler Chesterton. Não, essa obra Chesterton conseguiu mesmo fazer com que seja lida por todos. Na verdade, o mesmo Chesterton diz o seguinte: esse livro não tem a pretensão de ser nada além de um esboço popular de um grande caráter histórico que deveria ser mais popular, São Tomás de Aquino, né? Seu objetivo será atingido se estimular aqueles que sequer ouviram falar de Santo Tomás de Aquino a ler mais sobre ele em melhores livros. Considero que esta biografia é uma introdução à filosofia e que a filosofia é uma introdução à teologia, e que eu consigo apenas levar o leitor até ao limiar do primeiro estágio da história. Importante dizer também que essa obra foi elogiada por grandes tomistas. Se não bastasse ser utilizada por estes grandes tomistas nas suas aulas, ela foi elogiada por talvez um dos maiores tomistas do século XX, que foi Etienne Gilson. Etienne Gilson, ele diz que Chesterton conseguiu expressar aqui, nessa pequena e finíssima obra sobre Santo Tomás de Aquino, aquilo que os acadêmicos, desajeitadamente, após 20, 30 anos estudando sobre Santo Tomás, escreveriam em 2 ou 3 livros. Ou seja, Chesterton fez uma grande síntese ao modo das sínteses escolásticas da Idade Média. Claro, ele se utiliza de uma linguagem simples, uma linguagem que todos possam ler e compreendê-la. E por isso que é, por todos, considerada a melhor introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. Bom, entrando mais a fundo no conteúdo da obra, eu particularmente achei fantástica a comparação que Chesterton faz entre São Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino. Chesterton diz que os dois são grandes antídotos para o nosso mundo, e foram grandes antídotos para o mundo da época. Mas trazendo aqui para o nosso mundo, Santo Tomás de Aquino seria um antídoto especialíssimo para o sentimentalismo do século XX e também o sentimentalismo que nós vivemos hoje. E São Francisco de Assis seria como que um antídoto grandioso para o racionalismo do século XIX. E essa comparação não poderia ser mais surpreendente, afinal de contas, dois gênios, dois santos do catolicismo, como São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino, não poderiam ser mais distintos nas qualidades acidentais. Na verdade, São Francisco de Assis era um homem que tinha certa desconfiança dos livros, né? E Santo Tomás de Aquino era um grande amante da academia, um grande amante dos livros. E
eles não poderiam ter temperamentos mais distintos, mas de fato eles tinham muito em comum. E o mais comum era a santidade. E os dois foram antídotos para os séculos em que viveram, foram antídotos para a história humana, para a história ocidental e são antídotos para a nossa vida hoje. O século XXI é um século marcado por essas duas sínteses, né? A síntese do sentimentalismo, as pessoas nunca foram tão sentimentais, nunca foram tão facilmente feridas em nossos tempos, nunca se vitimizaram tanto. E também o mundo do século XXI nunca foi tão cientificista. Então é importante esses dois homens, São Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino, em nossos dias. É importante que as pessoas busquem estudá-los de forma mais profunda. Busquem estudar sobretudo Santo Tomás de Aquino e a sua filosofia, que é um grande remédio para o cientificismo que nós vivemos. Mas Chesterton nos lembra que Santo Tomás de Aquino foi muito importante para a sua época também. De fato, ler essa obra é ler como que um esboço do que foi a Idade Média. O leitor ele não vai compreender só quem foi Santo Tomás de Aquino, mas também compreenderá o contexto e a própria Idade Média, de uma forma muito profunda e sutil. Chesterton nos lembra aqui que Santo Tomás de Aquino estava inserido num contexto em que a filosofia que reinava era o neoplatonismo, com os agostinianos. Os agostinianos, para quem não sabe, eram aqueles que se diziam herdeiros da filosofia de Santo Agostinho. Mas muito do que eles professavam, não estou falando da ordem agostiniana, tá? Mas de alguns filósofos e teólogos agostinianos especificamente. Eles, de fato, eles eram extremamente neoplatônicos. E o platonismo tinha um problema muito sério, que era o problema de menosprezar por demais o corpo. Para Platão, o corpo era como que fosse uma prisão da própria alma. Ou seja, eles eram muito espirituais, muito espiritualistas. E Santo Tomás de Aquino, pelo contrário, ele é descendente de Aristóteles, bebeu muito da fonte de Aristóteles, no sentido de não menosprezar o corpo. Para Santo Tomás de Aquino, por exemplo, nós só conseguimos apreender a realidade, entender a realidade, a partir dos sentidos externos. É a partir da apreensão feita pelos sentidos externos que nós compreendemos, que nós abstraímos os universais, as coisas mais gerais e conseguimos raciocinar a partir delas. Enfim, isso aqui você pode compreender de forma mais profunda lendo esta obra de Santo Tomás de Aquino. Bom, como eu disse, Chesterton consegue ligar a filosofia de Santo Tomás de Aquino às deturpações filosóficas da Idade Moderna, da modernidade. O que abrilhanta ainda mais nossa biografia aqui escrita pelo Chesterton. Tá certo? Então, enfim, recomendo muito que leiam esta obra escrita por nosso grande Chesterton. Espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, conheçam essa grande figura que é Santo Tomás de Aquino. Não tenham medo de estudá-lo. Sim, ele é um pouco difícil, mas nada que um pouco de dedicação, um pouco de estudo não resolva, tá certo? É possível sim compreender Santo Tomás de Aquino e não é só possível, como é preciso. Os católicos precisam conhecer esse grande gênio que foi o nosso Santo Tomás de Aquino. Então, recomendo que comecem por esta biografia escrita por nosso grande Chesterton. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus, salve Maria, tchau, tchau, até mais.